RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Uniaselv. E Rap Ponto. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, agora pontualmente meio-dia. Hoje é dia 14 de outubro. Primavera com chuva, a semana começa com chuva, agora 20 graus em Criciúma, a temperatura. Estamos ao vivo no RTV Notícias, nos próximos 45 minutos, trazendo muita informação para você, a prestação de serviço. Vamos começando, conferindo aqui alguns dos principais destaques da edição de hoje. Celesc lança 6ª edição do projeto Bônus Eficiente, que concede desconto de 50% na troca de eletrodomésticos. Lei aumenta a pena para estabelecimentos que apresentarem adulteração em gasolina. Audiência pública na Assembleia Legislativa vai debater repasse de ICMS do governo do estado aos municípios. Com tempo bom e boa adesão, a administração do aeroporto Dionísio Freitas realiza ação especial no Dia das Crianças. E sem tirar os pés do chão, nós vamos voar, vamos falar pelo menos, vamos falar de voos, vamos falar de piloto. Temos a presença do Max Azevedo, que vai conversar conosco sobre esse mercado da aviação, principalmente a atividade profissional de piloto, a formação de piloto. Garotos aí, quem nunca sonhou em ser piloto um dia? O que precisa para ser piloto? Como é que está esse mercado? Esse é um dos assuntos. Nós temos ainda a presença hoje a Letícia Zanini, hoje é segunda-feira, Pensando Liderança, Silmar Vieira com o Agro News e, claro, sempre começando com ele, o Ney Lopes, que abre o nosso programa trazendo as quentinhas do dia, circulando por aí. Está no ar mais uma edição do seu RTV Notícias. Boa tarde a todos, melhor tarde para quem pode ficar em casa. Como diria o nosso querido, maior cabeça pensante da cidade, Arquimedes Naspolini, meu claro e hiperclaro amigo. É verdade, um abraço do meu tamanho. Tamanho. O Arquimedes me mandou agora. É uma grande cabeça. O Arquimedes está nesse momento agora, ele está no Egito, sabe? Está lá no Egito, visitando as pirâmides do faraó, mandou uma fotografia vestido de sheik, assim, não, até aí tu estás enganando, né? Faz parte do show. Olha, João Paulo, realmente amanheceu depois de um caldo daqueles realmente que ferveu a carcaça de muita gente aí nesse final de semana, né? Principalmente sexta, sábado e domingo. Complicadíssimo, hein? Tava quente. Isso foi assim um pré aquecimento do que será, o que nós vamos vir agora na temporada de verão, né? Estava quente, né? Olha, uma sensação térmica de 46, 48 graus, cara. Foi impressionante, né? Impressionante. Tanto que eu vou te mostrar uma imagem agora de um evento que a prefeitura programou ali para o Nações Shopping e estavam esperando 4 mil crianças, 2 horas da tarde de sábado, né? E coloca aí, Frei, essas cenas ali. Olha ali, ó, não deu praticamente ninguém, né? Algumas pessoas ali. Esse calorão aí também, né? Calorão, isso aí, essas imagens eu peguei no final da tarde, 5, 6 horas da tarde. E olha, realmente complicadíssimo, né? Ontem muito calor. Muito calor. Depois aquele temporal, né? Veio o temporal. Jaguaruna foi duramente castigado. O temporal veio ontem, né? Ontem. Mas, de compensação, Frei, coloca essas imagens à noite na Praça do Congresso aí. Olha aí, olha que coisa mais linda. Parece uma praça de Amsterdã, né? Praça bacana, da Europa. Olha que coisa linda. À noite, muito som aí na caixa, DJ. Olha, o povo realmente saiu às ruas aí na noite de sábado aí. Realmente curtindo esse momento, esse calor, né? Esse calor infernal, né? Agora, compensação, né? Ontem à noite, São Pedro despejou aquilo que os nossos
que os nossos agricultores estavam aguardando há muito tempo, né? Que foi muita chuva e está sendo essa chuva e a previsão é a chuva permanecer aí hoje, segunda, terça e talvez até quarta-feira. Pois é, vamos ter uma semana de chuva. Nós estamos numa região contemplada por todos os climas, né? Todos. Nós somos privilegiados. Né? Nós estamos a 20 minutos do litoral, ali das praias, nós estamos a 1 hora da serra do Rio do Rastro, ali naquela... Né? Então, acho que a gente... E Criciúma está bem localizado, nós estamos a 2 horas de Florianópolis, 2 horas e meia de Porto Alegre. De outro país, né? Que é um país lá do sul, né? É isso. Legal, né? Só o Criciúma não nos ajudou, nós estamos na fronteira. O Criciúma, nem a canonização da irmã Dulce. Pois é. Tu sabe que tinha ontem no Vaticano, tinha 2 criciumenses com a camisa do Criciúma no momento da cerimônia de canonização, né? O Giliardi Gava. Não, o Giliardi estava lá recebendo, sabe que o Giliardi, ele é o nosso, eu considero ele como o nosso embaixador aqui do Caravaggio, do Principado do Caravaggio, no Vaticano. Né? O Giliardi é um seminarista aqui do Caravaggio que trabalha lá dentro do Vaticano, inclusive ele presta serviço ali na alta cúpula do Papa, ali juntamente com os 40 tipo, digamos assim, secretários das missas do Papa. Ele é um dos 40 que faz parte lá Então ele virou nosso embaixador no Vaticano e ontem ele mandou uma fotografia, está hoje na minha coluna, ele recebendo a sobrinha da irmã Dulce, que foi depois, mais tarde, canonizada, né, como mais uma santa brasileira. Apesar que eu já falei, muita gente que o Papa precisa também... dá uma atenção especial a Criciúma, que também tem alguns candidatos a santos. Tem muito santo aqui, candidato a santo, é verdade. Obrigado, Ney. Todos os dias aqui nesse horário, abrindo, sempre trazendo aquelas quentinhas na hora do meio-dia aqui, circulando por aí o Ney Lopes. Ninguém circula mais do que o Ney Lopes, sabe? Tudo dos bastidores, traz todas as informações. Ainda bem, né, querido? É verdade. E agora a gente vai de imediato à informação de uma audiência pública que discute a distribuição, uma melhor distribuição dos recursos arrecadados pelo Imposto de Circulação sobre Mercadorias, o ICMS, audiência pública provocada pela Assembleia Legislativa do Estado. A Assembleia Legislativa vai realizar uma audiência pública para debater um projeto de lei de autoria do deputado Gerry Comper que busca aumentar a parcela de recursos do ICMS repassada pelo governo do estado aos pequenos municípios. Atualmente, os valores transferidos seguem a seguinte divisão: 85% são distribuídos de acordo com a movimentação econômica de cada município e 15% são divididos igualmente entre todos. A nova proposta mantém a distribuição igualitária em 15%, mas muda para 82% o percentual distribuído conforme a movimentação econômica de cada município. Os 3% restantes seriam distribuídos igualmente entre os municípios catarinenses com menos de 10 mil habitantes. Segundo o levantamento do deputado Gerry Comper, se a proposta for aprovada, irá beneficiar 170 cidades, o equivalente a 45% dos municípios catarinenses. Cada um deles receberia cerca de R$ 900 mil a mais a cada ano. A audiência pública para discutir o projeto de lei é uma realização conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e de Constituição e Justiça. Ela será realizada nesta segunda-feira, dia 14, a partir das 13h30, no plenário da Assembleia Legislativa em Florianópolis. E tem uma lei, tem uma nova determinação, uma punição mais severa agora para empresas que têm postos de gasolina que vendem combustível adulterado. Aliás, esse é um crime que se comete contra o patrimônio, tá? E tem sido registrado em alguns momentos por fragilidade da fiscalização. A legislação endurece nesse sentido.
João Paulo Messer iria utilizar dispositivo eletrônico ou mecânico para fraudar o volume e ainda obter vantagem no preço ou comercializar combustível adulterado são infrações que podem levar ao fechamento do estabelecimento por 5 anos. A nova lei estadual número 17.760 também impede que o dono do posto de abrir novas empresas no mesmo ramo durante o período equivalente. Sancionada pelo governador Carlos Moisés, a lei que dispõe sobre fiscalização e coibição da comercialização irregular de combustíveis e ainda adota outras providências, altera a anterior, que é de novembro de 2009, que previa punições apenas em casos de reincidência. A nova regulamentação pune o infrator com cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e ainda de comunicação. Obrigado, Vinícius. Agora a gente faz um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente vai falar sobre pilotar aeronaves, avião e helicóptero. Aliás, o que é mais difícil, pilotar um avião ou pilotar um helicóptero? A gente vai responder. E está tão distante de nós fazer um curso de piloto de avião ou de helicóptero? Não, né? Está muito mais próximo do que você possa imaginar. Mas fazer o quê? O que você precisa para isso? A gente fala sobre esse assunto. Já tem uma oportunidade aqui agora, nessa semana, amanhã, em Criciúma. Você pode ter muito mais informações a respeito. Agora, a gente dá uma espiada no tempo, como fica nas próximas horas. Estamos de volta com o nosso RTV Notícias. Eu tenho o prazer de receber aqui na nossa sala de visitas ele que é piloto de aeronave, ele que vai falar conosco um pouco sobre esse assunto. Eu sou apaixonado pelo assunto aviação, né? Tudo bem? Boa tarde, Max. Muito boa tarde, obrigado pela oportunidade. Só corrigindo, eu sou piloto de helicóptero. Piloto de helicóptero? Ah, isso. Perfeito. O Max Azevedo é piloto de helicóptero. O que é mais difícil pilotar, avião ou helicóptero? O pessoal de avião pode dizer que é avião, o pessoal de helicóptero pode dizer que é helicóptero. A diferença é que o helicóptero tu tem 3 comandos, né? Tu tem os pedais, tem uma mão no cíclico e outra mão no coletivo. E o avião são os pedais e uma mão no manche. Né? Ou um manche de coluna, bastão. Então, certo. O pessoal costuma dizer que o helicóptero ele foi feito para cair, né? Mas não é. O helicóptero ele é mais instável. Então ele tem porque ele trabalha em 3 eixos ali, com os comandos, mas ele é tão seguro quanto a aeronave. Quanto a aeronave. Tão seguro quanto a aeronave. Eu acredito que o helicóptero seja um pouco mais difícil de pilotar, eu avaliando. Eu já ouvi isso também, eu ouvi isso inclusive de piloto de avião, dizendo pilotar helicóptero é mais difícil. Eu não sou piloto de avião, eu sou mecânico de voo de avião pela Força Aérea. Então eu voei mais de 20 anos acompanhando, né, os voos. E eu posso dizer que o voo do avião, com certeza, pilotar avião é mais tranquilo que pilotar helicóptero. Perfeito. Com certeza. Antes de a gente conversar aqui, porque o Max está aqui para falar conosco, amanhã a gente vai ter um workshop desse assunto, piloto, você quer ser piloto, não quer? Vou te perguntar daqui a pouco se porque eu acho que todo mundo, o teu caso, você realizou um sonho de criança. Sim, pilotar avião. Tá? Sim. Eu nunca consegui realizar esse sonho. Eu sou apaixonado por aviação. Se você fizer uma pesquisa aqui, está aqui o Felipe, está aqui o Sandro, com certeza nós teremos aí de cada 10 meninos, 8, o sonho é ou ser jogador de futebol ou piloto de avião, né? Sim. Ontem, por exemplo, muitas crianças foram ao aeroporto de Omício Freitas atraídas
pelo que tinha lá, não só pelas brincadeiras, mas também pelo próprio local, pelo aeroporto. Eu me confesso, eu sou um cara que por vezes eu paro no aeroporto para ver pousas e decolagens. Eu sou apaixonado. Outras vezes me vejo na frente do YouTube pesquisando, olhando histórias de voos, né? E ontem muita gente foi para o aeroporto Dionísio Freitas para essa festa aí, para esse clima aí. Vamos ver. No último sábado e domingo, o aeroporto Dionísio Freitas recebeu um grande público em suas instalações. O local foi aberto para mostrar a sua utilidade à comunidade e o valor social que ele tem, em uma comemoração em alusão ao Dia das Crianças. O público pôde conhecer aeronaves civis e militares, instrumentos que são utilizados na aviação, além das atividades gratuitas. Quem estava disposto a pagar ainda conseguiu saltar de paraquedas, fazer voos panorâmicos e passeios de balão. Salto de paraquedas também é outra coisa assim que as pessoas adoram, nem todos têm coragem, né? Mas, Max, antes de a gente falar aqui do workshop que vocês vão fazer, o que precisa para ser um piloto no caso de helicóptero? Bom, os requisitos mínimos são ter 18 anos completo e o ensino médio completo, ou seja, mínimo de 18 anos e o ensino médio completo. Tem que passar por um exame médico, né? Para poder iniciar a parte prática, que a gente chama de certificado médico aeronáutico. E esse exame, assim que tu se inscreve no curso e tal, a gente direciona para onde o aluno vai fazer o exame. Ele não pode iniciar a parte prática sem ter esse exame médico. Esse exame médico. Isso. Também tem que fazer a parte teórica, né? Que são 5 matérias. Conhecimentos técnicos, teoria de voo, regulamento de tráfego aéreo, meteorologia e navegação aérea. Então faz a parte teórica, faz a prova, já pode iniciar a parte prática também, se quiser, desde que o exame médico esteja já em dia, válido. E no que completar o mínimo de horas, que são 35 horas, avião e helicóptero, tu já se torna piloto privado. Tem que fazer um cheque, tu é checado por um inspetor da ANAC, né? 35 horas teoria. Não, 35 horas a parte prática. A parte prática? A parte prática. A teoria, nós estamos oferecendo um curso intensivo de 45 dias, se o curso for feito durante a semana, de segunda a sexta-feira, e de 3 meses, se o curso for feito aos sábados, todos os sábados, de 8 horas por sábado. A gente consegue formar o aluno em 3 meses. Então, nós teremos esse curso aqui em Criciúma agora? Teremos o curso. Nós teremos o workshop amanhã, que nesse workshop vai ser dado passo a passo de como se tornar piloto. Todos os requisitos, quais são as opções após formado. Eu posso trabalhar com o quê? Aviação agrícola, aviação linha aérea, aviação executiva, táxi aéreo. Então, uma infinidade de opções, né? Então, nós vamos deixar tudo, o passo a passo para a carreira de piloto. Você é piloto de helicóptero, mas isso vale para piloto de avião e helicóptero? Para piloto de avião e helicóptero. O curso, inclusive, 3 matérias são comuns, que é regulamento, meteorologia e navegação. Regulamento muda pouca coisa, muito pouco, sabe? Então, nesse curso, a gente vai formar tanto piloto de avião, quer dizer, vamos preparar para a banca da ANAC tanto piloto de avião quanto piloto de helicóptero. O que é que precisa fazer para participar do workshop amanhã? Basta querer se inscrever. Eu deixo o meu contato aqui, se puder falar agora. Pois não, pode falar. Meu aqui. contato é 48999-662676. Só repete para nós. 48999-662676. Entrando em contato comigo, eu vou passar o link do aplicativo, que é o Simpla, onde a pessoa se inscreve e é só participar. Só que temos um mínimo de vagas, né? De 40 vagas. Tem o número de vagas. Isso. Há um custo para participar desse workshop? É totalmente gratuito? Totalmente gratuito. Então, eu vou, as pessoas que tiverem interesse, a gente vai deixar o número aqui na TV também. Se as pessoas não pegaram o número, podem telefonar aqui e a nossa recepção, com o maior prazer, vai divulgar esse número que o Max repete mais uma vez agora, 999-662676. 2676. Então, daqui a pouco a gente vai disponibilizar esse número aqui também. A produção me colocou aqui, Max, que segundo a Boeing, vão ser necessários mais de 57 mil novos pilotos de avião apenas na América Latina nas próximas 2 décadas. Por isso que eu te pergunto, o mercado
de piloto está em alta? O mercado de piloto, hoje, ele está em alta. Nós já passamos por uma crise muito grande. Que a crise da Petrobras, por exemplo, todos aqueles pilotos que estavam empregados nas plataformas de petróleo, que a gente chama lá de onshore, offshore, que é o transporte dos funcionários para as plataformas, com aquela crise que teve na Petrobras, muitos foram demitidos. E aí esse pessoal passou para o mercado internacional ou começou a competir no mercado nacional em categorias mais básicas, digamos, né? Mas hoje não, hoje começou a melhorar novamente. A Boeing, eles fizeram essa colocação nessa reportagem, porque com 65 anos é compulsória a aposentadoria. Então, eles já prevê que vai ter muita gente se aposentando. E aí vai ter que ter mais pilotos. Lembrando que cada aeronave são no mínimo 2 pilotos numa tripulação simples. Se for uma tripulação composta, 3 pilotos. Lembrando que tem que ter piloto sobre aviso. Então, a tendência é melhorar bastante. Para várias escolas, por exemplo, a Realizar de Torres, onde eu dei aula há muito tempo, inclusive sou instrutor lá ainda, os seus alunos eles já estão todos encaminhados para a Azul, para a Gol. A Gol já baixou os requisitos de 500 horas para 200 horas. Ou seja, tu tendo 200 horas de voo, tu já tem, como é que se diz, os mínimos, os requisitos mínimos para poder ingressar na aviação. Lógico que precisa ter inglês, né, que eles exigem um inglês no mínimo nível ICAO 4, e aí para poder ingressar, jet training, mas isso tudo é oferecido na parte prática, para preparar o piloto para ingressar na aviação. E isso eu estou falando de aviação linha aérea, mas tem aviação executiva, por exemplo, o dono da Van, ele contratou um piloto. Porque está crescendo muito a aviação executiva, né? Está crescendo bastante. A aviação de helicóptero, a tendência é crescer bastante também por causa do tráfego, né? Então, o empresário, tempo é dinheiro, então ele precisa se deslocar mais rápido, precisa chegar ao local para assumir seus compromissos. Então, isso tudo, nós estamos muito confiantes com relação a isso, né? Bastante otimistas. Um mercado bem interessante. Pessoas interessadas, então, esse workshop. Amanhã, qual é o local desse workshop? Na Avenida Constante Casa Grande, número 306, sala 2 e 3. E aí as pessoas terão todas as informações, que o pessoal sempre pergunta, mas quanto é que custa isso, como é que é? Essas informações são tiradas ali, é muito mais prático, né? Muito melhor, porque vai depender aí do que exatamente, piloto de helicóptero, piloto de avião, o tempo, as pessoas podem buscar todas essas informações, né? Com certeza. Bacana. Olha, Max, obrigado pela presença aqui, tá bom? Eu repito, as pessoas que porventura quiserem e tiverem interesse, a gente tem o telefone aqui do Max e o Max repete agora mais uma vez o telefone. 48, código de área, 999-662676. Eu quero agradecer a oportunidade de poder divulgar aí a nossa escola. Bacana. E o pessoal pode contar com a gente aí para esse workshop que vai ocorrer então amanhã, às 19h30, na Avenida Constante Casa Grande, número 306, salas 2 e 3. A gente aqui vibra cada vez que nossos telespectadores têm uma conquista e muitas vezes as pessoas acham que está tão difícil ser um piloto de avião, está tão distante ser um piloto de avião. Eu conheço, por exemplo, empresários aqui em Criciúma que hoje pilotam a sua própria aeronave, né? Pessoas que fizeram o curso de piloto aqui em Criciúma. Já tive o privilégio de voar com me convidou para um voo, imaginei que apresentaria um piloto, chegou na aeronave, ele me sentou, tocou e a gente foi para Florianópolis, ou seja, tem muito mais gente que vocês estão imaginando que tem o acesso a ser piloto de avião ou de helicóptero. Com certeza. Inclusive, um dos meus alunos que está o curso em andamento, ele está só aguardando fazer a prova, já inicia a parte prática agora dia 2 de novembro e já está atrás de um helicóptero para comprar, que é um empresário, Lindomar Júnior de Tubarão. Grande amigo aí que está realizando o sonho dele. Depois do intervalo tem mais RTV Notícias. É rapidinho, Letícia Zanini com Pensando Liderança na sequência.
Estamos de volta com o nosso RTV Notícias, atualizando informações para você. Tem mais uma edição do projeto Bônus Eficiente da Celesc. Preste atenção nessa informação, uma prestação de serviço interessante para você economizar energia e economizar na compra do eletrodoméstico. A Celesc lançou na última semana e inicia oficialmente hoje a 6ª edição do projeto Bônus Eficiente, que deve beneficiar milhares de famílias em todo o estado. Vamos falar com José Tassi, da Celesc, para saber mais detalhes. José, para começar, qual o objetivo do projeto Bônus Eficiente, de que forma ele funciona? Bom dia a todos. Na realidade, o objetivo principal é justamente reduzir o consumo de energia em função de equipamentos da linha branca, refrigeradores, freezers e ar-condicionados, que consomem mais energia do que deveriam, ou seja, são aqueles equipamentos com mais de 5 anos de uso, tá? Que já estão basicamente fora do selo Procel de economia, certo? Então, o maior benefício mesmo disso é o consumo de energia, certo? Tanto para o cliente, nosso cliente, quanto para a própria Celesc, certo? Como ele funciona? Bom, na realidade, todo cliente da Celesc, ele pode se dirigir a uma Lojas Colombo, que é a empresa beneficiária que ganhou a licitação, por assim dizer, tá? Com os documentos pessoais, uma fatura de energia e se apresentar até lá para fazer o cadastro. E, ao todo, quais são os tipos de eletrodomésticos disponíveis? Quantos produtos disponíveis? Tá, nós temos nessa 6ª edição 16 mil eletrodomésticos, sendo 10 mil refrigeradores, 2 mil freezers e 4 mil aparelhos de ar-condicionado. Você falou aí a questão das lojas Colombo, que venceu um processo licitatório, né? No município que não tem lojas Colombo, como o consumidor deve fazer para conseguir adquirir o seu produto ou até informações a respeito do projeto? Ok, boa, excelente pergunta. Na realidade, esse projeto, quando ele é aberto, já nessa 6ª edição, é feito então essa licitação e a Lojas Colombo ganhou. Vão ser disponibilizados pela Celesc em torno de 23 milhões e 300 mil reais para esses equipamentos. As pessoas ou os municípios que não têm a Loja Colombo, eles podem entrar em contato através, vou fazer minha colinha aqui, do 0800 642 4242. Então, repetindo, 0800 642 4242 ou ainda também pelo site da Celesc, no www.celesc.com.br, lá no link Bônus Eficiente, que também vai ter uma forma de entrar em contato com eles. E tem a questão aí do limite, né? Tem um limite em relação aos freezers, ar-condicionado. Nas edições anteriores, esses eletrodomésticos todos foram realmente comprados pelos consumidores? Tem uma estimativa da Celesc de quanto tempo deve durar? E o consumidor que tem interesse, ele deve procurar rapidamente as lojas? Em função até de ser mais barato, né? Ou seja, 50% de desconto e os outros 50% que o consumidor vai pagar, ele pode parcelar em até 6 vezes diretamente na Lojas Colombo, a procura acaba sendo bastante alta. Então, desses 16 mil equipamentos que nós temos, talvez uma estimativa aí de uma semana, tá? Acredito eu, porque são no estado todo, né? Então, acredito sim que quanto mais rápido o consumidor for até a Lojas Colombo ou entrar em contato, sempre deixando bem claro que eles têm que estar adimplente com a Celesc, não pode ter débito com a Celesc, tá? Débitos vencidos. Se for algum débito a vencer, vai vencer no final de outubro a minha fatura de energia, não tem problema, ele não está devendo ainda, tá? Mas se tiver algum débito já vencido, aí ele vai ter que pagar. Pensando liderança com a Letícia Zanini, todas as segundas-feiras aqui, faça sol ou faça chuva como hoje? Boa tarde. Boa tarde a todos. O que tem a ver atividade profissional com a infância? Então, Messer, quando nós somos pequenos, e todos nós já fomos, né, crianças um dia... Que saudade. Tempo bom, né? Tempo que não tem boleto, coisa linda. Quando a gente é pequeno, a gente brinca de algumas profissões, né?
professores, médicos, pilotos de avião, quem nunca sonhou? E essas são habilidades que as crianças têm e que expõem com facilidade a capacidade de criar, de solucionar problemas de uma maneira muito tranquila. Eu sempre dou um exemplo, eu tenho um sobrinho que na época tinha uns 7, 8 anos e ele me perguntou o que era 360 graus. E eu tentando explicar de uma maneira complexa, até que ele me olha e fala, é uma rosquinha? Falei, boa, é uma rosquinha. Então, na fase da infância, nós temos essa habilidade e algumas competências que a gente já mostra sinal e facilidade de desenvolver. Nem todo mundo consegue executar isso e usar essas competências na sua fase adulta. Nós perdemos muito essa capacidade de sermos espontâneos, transparentes, de não julgar. E uma pesquisa feita pelo LinkedIn trouxe um dado muito relevante. Eles fizeram entrevistas com 8.000 profissionais em 17 países diferentes e apenas 30% dos profissionais seguiram a carreira que diziam, que queriam ser quando ainda eram pequenos. O que acontece nesse período? Enquanto a gente sonha em desenvolver algumas habilidades, competências e profissão e acaba não executando depois. É claro que são as nossas experiências e muitas vezes as escolhas externas, as escolhas dos nossos pais. Meu pai era médico e ele dizia para mim que tinha um gol na garganta dele que ele queria gritar se eu fizesse medicina. E, infelizmente, ele não gritou gol porque eu optei pela psicologia. Então, a gente precisa frustrar algumas expectativas que já vêm desde a nossa infância para que a gente escolha aquilo que realmente faz sentido e nos faz feliz. E você, Será que você escolheu aí uma carreira que te satisfaz e que você consegue usar competências da sua infância ou algo que te deixa, às vezes, frustrado, preocupado? A gente pode e deve pensar nisso porque 72% das pessoas, dos profissionais, estão insatisfeitos com o que fazem. E por isso que hoje a gente tem estresse, depressão, síndrome de burnout, que são algumas doenças e que estão relacionadas à forma como a gente conduz a nossa carreira profissional. Essa ideia é legal. Há pouco a gente falou aqui, essa história, todo menino quer ser piloto de avião, todo menino quer ser jogador de futebol, Mas eu acho que essa pesquisa de estar insatisfeito com a atividade depende também do momento que é feita a pesquisa, não é? Depende do momento, claro que as condições que a gente vive no momento em que a gente é pesquisado influenciam no resultado da pesquisa. Mas essa é uma pesquisa feita por uma instituição internacional que pesquisou vários países. Tem seus métodos seguros para isso. Sim, e se você está na dúvida, se você pode ser uma dessas pessoas, algumas perguntas são importantes. Você se sente satisfeito com o que você faz hoje? Você tem a síndrome do fantástico, No domingo à noite já começa a sofrer e na sexta-feira, no final do dia, já está super feliz porque vai chegar o final de semana? Você trabalha só para pagar boleto? Essas são questões que fazem com que a gente consiga refletir se a gente tem satisfação, se a gente consegue usar a nossa coragem de quando a gente é pequeno para enfrentar as coisas e de uma maneira simples, não quer dizer que é simplória, mas essa facilidade de reconduzir, de redesenhar as rotas, se preciso for, é fundamental. Porque tem uma pergunta que a gente até escuta nas redes sociais e que eu acho ela muito boa, que é a seguinte: será que a criança que você foi um dia se orgulharia do adulto e do profissional que você se tornou hoje? E aí, mestre? Fica a pergunta. Fica a pergunta. Até segunda que vem, Letícia. Até mais. Com o Pensando Liderança. Já que a gente falou de crianças aqui, vamos falar do Bairro da Juventude, de uma atividade desenvolvida no Bairro da Juventude em alusão ao Dia da Criança. As crianças atendidas pelo Bairro da Juventude tiveram uma semana recheada de atividades e brincadeiras em alusão ao Dia das Crianças, comemorado neste sábado, dia 12. Assistiram a apresentações artísticas do mágico Franco do Vale, da influenciadora digital Giovanna Jeremias Perucchi, que interpretou a Frozen, participaram de um show de talentos e receberam doces e brinquedos de empresas, entidades, voluntários e comunidade. Uma criança de 8 anos que se envolveu na maioria das ações do Bairro da Juventude diz que a semana foi muito especial, que ele participou das atividades, assistiu um show de mágicas e ganhou vários presentes e contou estar muito feliz. Segundo a auxiliar pedagógica da instituição, Luciane Ricardo, a união de empresas e da comunidade proporcionou uma semana repleta de atividades. Agronews, com Silmar Vieira. Oferecimento Coperja.
O Silmar Vieira já está aqui e junto nós vamos assistir, antes de você entrar no teu assunto. Boa tarde, o senhor vai bem? Boa tarde. Tudo com chuva e com sol, sempre bem. Ótimo dia de chuva. Teve em Forquilinha um seminário proposto pela Assembleia Legislativa discutindo os desafios dos produtores de arroz irrigado. Vamos ver essa matéria junto e depois você vai para o seu comentário. O mercado parece estar se fechando para a produção de arroz irrigado catarinense. O estado já foi responsável por produzir e comercializar mais de 6,5 milhões de toneladas. Mas hoje amarga uma produção de pouco mais de 1,5 milhão por ano. O estado catarinense tenta reagir e ano passado até houve uma melhora na situação para alguns produtores. Mas a falta de incentivo emperra o avanço. É o que afirma o presidente da Cooperativa Agropecuária de Tubarão e vice-presidente da Brasil Rice. O nosso custo de produção, que é muito alto quando comparado com os países do Mercosul e que nos impõem uma concorrência desleal. No Paraguai, por exemplo, não se tem vários impostos como o ICMS sobre energia elétrica, sobre o óleo diesel, sobre as máquinas e equipamentos agrícolas, enquanto que aqui se tem esses custos, né? Então, o custo do Brasil é que impõe realmente um custo muito maior para o produtor brasileiro. Preocupado com a situação, o deputado estadual José Milton Schaefer, que é presidente da Comissão de Agricultura no Parlamento Catarinense, propôs um seminário em Forquilinha, no sul de Santa Catarina. A ideia é discutir políticas públicas que ajudem os produtores de arroz irrigado na região, mas que possa beneficiar também todos os produtores catarinenses. Esta é uma atividade que ela encontra-se em transformação, tem muitas ameaças, principalmente ligadas ao comércio internacional, às relações do Mercosul, e que o Brasil precisa encontrar um caminho para tornar ela sustentável aí nos próximos anos. Por isso esse seminário é muito importante, nesse momento, além de trazer informações, também debater com o setor caminhos de relacionamento internacional para poder preservar os nossos agricultores. A crise na agricultura fez com que Santa Catarina diminuísse a produção de arroz irrigado entre 12% e 20%. Mas no ano passado, municípios como Forquilinha, no sul de Santa Catarina, conseguiu ampliar a produção, chegando a 71 mil toneladas produzidas por cerca de 350 famílias. O número colocou o município em 4º lugar no ranking de maior produtor de arroz irrigado do estado. Esse foi um dos principais motivos da escolha de Forquilinha para sediar o seminário. Durante as discussões, os participantes, na maioria técnicos, foi tratado o E-Social. O documento é uma obrigação do produtor rural que tenha faturamento superior a 78 milhões de reais. A declaração tornou-se obrigatória através de determinação federal, mas só valerá na prática a partir do ano que vem. Silmar fala bastante desse assunto, né? Falo, tudo que disseram aí é coisas que a gente já vem dizendo há muito tempo, mas faltou dizer uma coisa aí, João Paulo, que o consumo de arroz vem diminuindo no Brasil. Nós temos excedente, nós produzimos mais arroz do que consumimos. E nós não conseguimos vender esse arroz lá para fora. O que precisa? É uma série de coisas, é bastante intrincado isso para você falar, mas são variedades diferentes de arroz, investimento em qualidade. E o sindicato do arroz deveria se preocupar menos em combinar quanto se vai pagar para o agricultor e se preocupar mais em procurar alternativas de consumo do arroz. Começaram muito tarde com a farinha de arroz, que é essencial para quem é celíaco, por exemplo, ela substitui a farinha de trigo e outras coisas que poderia usar muito tempo, o arroz poderia ter alternativas de consumo que não só em natura o arroz e feijão. Está na hora de se preocupar um pouco mais com isso, João Paulo. Vamos continuar? Vamos nessa? Vamos falar de arroz, de novo. Vamos lá falando de arroz. Porque choveu, graças a Deus, ontem uma boa chuva, ontem à noite, em várias cidades aqui da região, em alguns lugares 40, 30, 20 milímetros apenas numa noite. Tem previsão de continuar chovendo ao longo de toda essa semana, pelo menos até sábado pela manhã, e deveremos ter volumes aí consideráveis, volumes que finalmente vão, pelo menos, amenizar bastante a situação, se não resolver totalmente, mas já dar um bom encaminhamento para essa safra. Agora, em alguns lugares ontem, João Paulo, deu chuva de granizo, aí não é bom, porque estava muito quente, nós chegamos a 40, 41 graus ontem na região, e quando a chuva começou no meio da tarde, em alguns lugares, como é esse caso aqui, foi em Jaguaruna, nós tivemos granizo, como a gente vai ver aqui, ó. Então tá aí, ó, o pessoal
filmando ontem em Jaguaruna, lembrando que Jaguaruna tem bastante lavouras de fumo, melancia, milho, enfim, prejudica, embora ela tenha sido granizo miúdo, né, e bastante ralo, como se diz, né, não foi um granizo tão intenso, mas algum prejuízo, pelo menos um susto, já dá um susto grande no agricultor que tem aí a sua lavoura afetada por granizo. Mas pelo menos a gente não tem notícias de grandes prejuízos. Mas já é um susto danado. Você nota que aí é uma propriedade rural, você fica imaginando o dono dessa propriedade, se ele tem fumo, se ele tem milho, tem feijão e outras plantações, enfim, a própria hortaliça, frutas, né? Uma chuva como essa de granizo já dá um susto danado. Mas felizmente o que a gente tem de prejuízo foi muito pouco. Foi uma benção realmente a chuva que veio, né? Molhou bem o solo, dá para fazer aí para quem estava esperando para fazer alguns tipos de cultivo, o próprio arroz, né? A gente viu os rios aí já colocarem bastante água, o volume de água de ontem para hoje. É realmente esperar para que essa chuva elimine de vez o problema da estiagem aqui na nossa região, João Paulo. É isso que tínhamos. Obrigado, Silmar Vieira. E com isso, nós encerramos a edição de hoje do nosso RTV Notícias. Silmar Vieira sempre trazendo as notícias do agronegócio. O Agro News com Silmar Vieira é uma das atrações do programa. A gente volta amanhã, pontualmente ao meio-dia. Até lá, boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Uniaselv. E Rap Ponto.